Agora, Mauro, é uma vergonha apenas dos times grandes, porque não vai deixar de ser vergonha nunca a gente ter esses resultados que a gente teve, ou são os pequenos que realmente estão evoluindo? Imagina. Eles continuam do mesmo tamanho. Os outros é que estão descendo. Esquece. O Água Santa, ano que vem, não vai fazer nada. É capaz de cair. É lógico. É óbvio. O Ituano... Deixa eu te dizer uma coisa. Você tá tão eufórico que eu perguntei pro Mauro. Não importa. É que você tá ele. criando uma situação. Você tá tão eufórico. Uma coisa que não vai mudar, sabe o que quer? A não ser que vire staff. O pequeno vai continuar pequeno sempre. Os teóricos grandes é que estão se apequenando. Não tem nada a ver com o grande que tá. O pequeno está crescendo é o Bragantino, o resto é tudo pequenininho. Na hora que o ano que vem já não tem mais nada. O São Bento de Sorocaba outro dia chegou aí em semifinal, agora já ficou fora. E por aí vai. Eles não cresceram nada, eles continuam do mesmo tamanho deles. Os outros é que estão se apequenando. É isso. Pronto, Mauro, agora você pode responder, que ele fez questão de responder por você, mas eu te faço a pergunta novamente. Fica criando factoides. Assim, você pode pegar pelo Ituano, né? O Ituano lutou pelo acesso à Série A do Brasileiro até a última rodada com o Vasco e quase foi rebaixado agora. Assim, o torneio ele tem essas etapas eliminatórias, é um regulamento muito confuso, nem todos os times se enfrentam, classificação dentro de grupos, aí as bizarrices como quem faz mais pontos enfrenta o segundo que mais pontos fez, aí o que ficou lá atrás, o Corinthians, enfrenta o último dos classificados, foi o Ituano. É tudo muito esquisito, né? Propicia essas situações. Eu acho também que esses times se organizam para tiros curtos, então acabam... tudo é planejado para um tiro curto. Eu acho que esse é um ponto também. Qual é o objetivo, pelo menos se estiverem trabalhando de maneira minimamente razoável, de Corinthians, Santos e São Paulo? O Corinthians mudou de técnico, não mudou tanto o elenco, mas o Santos mudou de técnico, mudou bastante o elenco. São Paulo, barbaridade. Saíram 12, chegaram 9, algo assim. Então, só um time inteiro, quase chegou um time inteiro, embora seja o mesmo treinador, mudou muita coisa. Esses clubes, eles têm que trabalhar o campeonato estadual pensando em avançar, em evoluir, mesmo que tenham alguns acidentes de percurso, para as competições mais importantes que eles vão disputar. Seja a Sul-Americana ou a Libertadores, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro. O Água Santa, o São Bernardo, o Ituano não, porque joga a Série B e tal. Esses times, eles entram ali. Bom, o Campeonato Paulista é tudo que a gente tem. Então, são esses meses aqui. A preparação é feita para atingir o ápice nesse período. Começa-se geralmente a trabalhar no ano anterior. Esse ano teve a Copa do Mundo, que eu acho que facilitou bastante quem teve esse tipo de planejamento. Esses jogadores são jogadores de um nível inferior. Então, você tem, de repente, condições de tê-los desde o final da Série B do ano passado, Série C, que acabou bem antes até da Série A. E aí você consegue, de repente, trabalhar para o tiro curto. Então, os times chegaram bem no campeonato, competitivos contra equipes em tese em formação. Eu falo em tese que essa formação depende muito dos passos que virão depois. Então, acho que existe essa diferença, né? Se funcionar o planejamento do Corinthians ou do São Paulo, ou até o do Santos, esses times vão atingir um rendimento maior mais à frente, não agora. E essas equipes se planejaram para esse momento. É isso que interessa para eles. E esses jogadores jogam tudo. Você vê um Rafael Vaz jogando no São Bernardo, né? Pô, esse cara quer ficar na Série A. Ele já jogou no Vasco do Flamengo, aí passou pelo Goiás. Ele quer se encaixar em um time de Série A. É óbvio. Então é uma tremenda vitrine. Para esses jogadores que estão assim, menos conhecidos do que ele, ou já na reta final de carreira, mas já tendo passagem por times grandes, é melhor jogar no pequeno paulista, ou até o carioca, do que jogar o campeonato de um estado ou outro qualquer. Do norte, do nordeste, por exemplo, centro-oeste, que tem muito menos visibilidade. Então chama menos a atenção. Então ali você tem jogadores atuando, buscando muita coisa, buscando muito mais. O técnico, todo mundo está ali sabendo. Essa é a nossa vitrine. Se a gente for mal aqui, cara, o resto do ano está arriscado a não trabalhar em lugar nenhum, ou trabalhar, sei lá, em algum time muito pequeno. Então, acho que tem uma diferença aí de estratégia, de foco, de objetivo. Mas isso não foi sempre assim? Há alguns anos, não antigamente, lá na década de 80, quando valia muito os estaduais. Mas há muito tempo já é assim, há alguns anos. O grande ganha mesmo assim, né? Não, nem sempre. Vira e mexe aparece um pequeno infiltrado. Agora, esse ano aconteceu mais. Agora, coincidência ou não, Santos, Corinthians e São Paulo são times endividados, com vários problemas, que vêm batendo cabeça. E o Palmeiras, mesmo com rendimento, na minha opinião, inferior ao do ano passado, né, contra times mais fracos, tanto que a gente vê o Everton trabalhando muito nos últimos jogos do Palmeiras, né, consegue se classificar. Pode sofrer um pouquinho aqui ali, o São Bernardo deu um certo trabalho, passa, avança, que é o que está mais equilibrado, tem um trabalho mais duradouro, é o que tem uma condição financeira melhor, trabalhou por isso. Então, no final, tudo desemboca no campo. Tudo desemboca no campo. O São Paulo tem um time que passou por uma transformação danada, agora não deixa de ser um vexame. Porque, apesar disso tudo, a diferença de investimento é muito grande. São treinadores, no caso do São Paulo, um treinador muito mais conhecido, campeão brasileiro, tudo, contra um time muito modesto.
Então não deixa de ser um papelão, é um papelão, porque você se propõe a jogar esse negócio e a utilizar, não, se os times assumissem, olha, isso aqui para mim é uma pré-temporada, o Atlético Paranaense fazia isso, né? Tô nem aí, tudo bem, perdeu, então, olha, me cobre lá na frente na Copa do Brasil, no Brasileiro, na competição internacional. Isso aqui não vale nada para mim, vou botar time reserva, se fosse assim, você pode dizer, bem, esse time de fato, ele não está se preocupando com o resultado, ele quer montar uma equipe competitiva para outras competições que virão, mas não é assim, eles entram para ganhar. O torcedor que lotou o estádio do Corinthians domingo, ele foi ver o Corinthians vencer. E a proposta era eliminar o Ituano. Ontem a mesma coisa os São Paulinos que foram até a casa do Palmeiras. Então acaba sendo um papelão, porque eles estão de fato imbuídos de ganhar aquele campeonato, chegar até a final. E tem a premiação também, né? O Caraminguá, que é importante para esses times que estão na pindaíba, não é de hoje. Então, assim, acaba sendo feio, mas assim, para tentar entender, eu acho que existe de fato, não uma justificativa, a tentativa de compreensão da pergunta que você me fez. É uma diferença também de preparação e de foco. Então, acho que diminui isso aí a distância, tanto que a gente viu ontem um jogo mais equilibrado, né? O jogo de domingo, não, o Corinthians pressionou mais, tal, teve muita chance de marcar, meio aos trancos e barrancos, mas a bola não entrou por um detalhe. Em compensação, o Corinthians jogou no seu campo, no seu gramado, com sua torcida. O São Paulo jogou com a sua torcida, mas na casa de um rival, num gramado que não é dele, que é diferente e, evidentemente, não tem a mesma afinidade com aquele piso que tem o Palmeiras, que joga ali sempre. Então, isso também diminui um pouco. Até sem você perguntar, eu respondo. Eu acho que o papelão do Corinthians é maior. A campanha do Ituano foi pior. Eu ia até perguntar isso mais pra frente, mas é até bom você tomar. É pior a campanha do Ituano do que a do Água Santa. O investimento do Corinthians é maior. O Corinthians tem um investimento mais alto que o São Paulo, tem jogadores que estão lá há mais tempo, embora o técnico tenha mudado, mas já trabalhou antes esse treinador. O Corinthians jogou em casa, no seu campo, no seu habitat, no seu gramado. São Paulo, por uma questão financeira, tem que ceder, não tem jeito, o seu estádio para esses shows é um dinheiro muito importante para o clube, né, nesse momento mais do que nunca, tem que jogar na casa do Palmeiras, que tem essa peculiaridade no gramado e um ambiente que ele não está tão acostumado. Então, e o adversário mais chato, mais encardido, né? A campanha mostrou isso. O Água Santa vinha de uma sequência boa de resultados também. O Ituano não, ele vinha, tomou de 5 do Red Bull Bragantino, aí meteu lá um 3-0 do Santos, que ali foi uma das coisas, mas talvez tenha sido a pior atuação que eu vi de um time grande de São Paulo, foi por causa do Santos e Ituano, um horror. 3-0, fora os gols perdidos, assim, uma facilidade assustadora, e conseguiu resistir, o Corinthians se classificou. O Água Santa ontem, inclusive, não correu riscos assim tão grandes, né? E o São Paulo é tremendamente azarado também. Agora o Galopo que se machuca, e pode ser até uma coisa mais séria. Não... Saiu chorando, né? Quer dizer, aí é demais também. Aí quando eu falo assim, o departamento médico, eu não estou aqui para defender o departamento médico nem criticar, porque eu não sou médico, eu não tenho a pretensão de querer falar se o departamento médico é bom ou ruim. Até porque se o médico também passar as instruções e o cara não fizer tudo direito, não adianta nada. Então, não estou aqui discutindo se o médico é bom ou ruim, se o departamento é bom ou ruim, isso acho que é uma questão mais profunda. Mas é muito azar também, porque que culpa tem o departamento médico se o jogador se machuca como se machucou o Galopo ontem? Mais um, né? É uma coleção de jogadores machucados, assustador. Caleri e Galopo machucados. Então. Essa é a situação. É o que o Mauro fala também, é um azar absurdo. É do São Paulo. Como perde jogador o São Paulo? O Rato e o Wellington também saíram machucados. É um pipinaço. Os principais jogadores, o Wellington Rato, o Galopo e Caleri, fora. Agora tem um detalhe, tá vendo aqui, né, no perfil da Jovem Pan aqui no Twitter, o Luciano alegando que não está acostumado a jogar no gramado. O Água Santa também não está. Isso aí. Eu acho que ele quer receber o salário em dia. Para o São Paulo pagar o salário, tem que arrecadar. Então tem show lá no Morumbi, tem que alugar o estádio. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Você jogar contra o Água Santa num gramado que os dois não estão habituados a jogar. Se você for fazer uma pesquisa, os jogadores do São Paulo jogaram contra o Palmeiras muito mais do que o Água Santa. Então estão muito mais habituados a atuar lá. Eliminaram no ano passado o Palmeiras da Copa do Brasil lá dentro. Lá dentro. Jogando nesse estádio. Tomaram uma goleada de 4, é verdade, mas eliminaram da Copa do Brasil lá dentro. Eles estavam lá. Jogam constantemente contra o Palmeiras. Exato. Contra o Atlético Paranaense também. Contra o Palmeiras... Quanto o Palmeiras eles jogam? Uma vez, pelo menos, no Paulista, jogaram 2 ano passado na Copa do Brasil, 2 no Brasileiro. Então você joga pelo menos 3 vezes nos últimos meses lá no estádio do Palmeiras. No ano passado, 3 vezes pelo menos. E tem do Atlético Paranaense, que não é idêntico, mas é um gramado mais ou menos parecido. E terá o Botafogo esse ano, quer dizer, mais um lugar onde vão jogar com um gramado sintético. O Água Santa não. Água Santa não. Então, assim, esse tipo de desculpa realmente não cola. É melhor ficar quieto, sabe? Eu acho que pega até mal. Não sei se... Acho que o torcedor não deve receber muito bem esse tipo de argumento, porque realmente essa não tem explicação. Para mim foi vexame, enorme vexame. Eu falei aqui, porque na antevisão do fato, antes da bola rolar, claro, seria chutar, entender que São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bragantino não apareciam como favoritos.
É óbvio que eu entendia isso, mas eu estava torcendo muito por uma zebra. Falei aqui no programa, falei com ênfase. Eu queria torcer, porque é mesmice. Foi planejado o campeonato para chegarem os grandões no final. O Santos escorregou, mas era mais ou menos isso, né? Mas, olha, não surgiu uma zebra, surgiram duas. Foi surpreendente, né? Corinthians e São Paulo pararam numa fase importante do Campeonato Paulista. Achei grande vexame do Corinthians, acho que você não vai falar agora, mas grande vexame do São Paulo. Né? A torcida apoia o São Paulo já faz tempo, a cada jogo. Eu sempre falo que o São Paulo sempre garante uma boa dose de sofrimento. Até ganhando, ele garantiu ao longo de toda a sua participação nesse ano, para a gente não recuar muito no tempo, sempre uma boa dose de sofrimento. Ontem, então, foi exatamente isso que aconteceu. Os pequenos que foram citados entraram como figurantes. Eles estavam lá para asfaltar o caminho dos grandões. E não foi o que aconteceu. São Paulo mostrou incompetência de colocar a bola para dentro, que é uma coisa que arrasta, que vem ao longo do tempo acompanhando o São Paulo, não só com o Rogério Ceni, com outros treinadores, recua um pouquinho no tempo. São Paulo ele sofre para tentar colocar uma bola dentro do gol. E chega, hein? Chega às vezes, muitas vezes até perto do gol adversário e não coloca para dentro. São Paulo marca pela incompetência do seu poder de fogo, além das falhas na defesa. Então, o torcedor que está decepcionado tem total razão. Aquele que está irritado tem total razão. A torcida fez a sua parte, a diretoria, claro, não arranca suspiros, o elenco não arranca suspiros e tem mais, não tem grana para reforçar. E se tentar reforçar, vai escorregar de forma irresponsável no caixa que está vazio, Osmar. Então, a perspectiva para o restante da temporada é muito preocupante.